Olá, pessoal, voltamos com o nosso podcast Taço Conta, contando tudo para vocês, novidades, assuntos diversificados. Hoje não vai ser diferente, tá? A gente vai ter um assunto que ele é estadual, mas que ele também tem muitos estados que fazem, então a gente pode dizer que ele é a nível nacional. E a gente vai estar aqui, nada mais, nada menos, com quem entende muito desse assunto, já está aí nessa labuta há muito tempo. Eu não vou dizer ainda quem é, mas daqui a pouco vocês já vão saber. Não deixe de curtir nossas redes sociais, né? Nosso Instagram, nosso Facebook, no TikTok, nosso YouTube, e, claro, assistir a gente todas as terças-feiras, às 23 horas, horário de Brasília, na SDP TV, uma rede streaming de televisão. Bem, nosso assunto de hoje vai ser sobre incentivos, né? Só que não vai ser incentivos fiscais, vai ser um incentivo à cultura. E o incentivo à cultura capixaba. Então, vai ser sobre a lei de incentivo à cultura capixaba, a gente pode dizer popularmente umas letrinhas chamadas LIC, né? Então, nós vamos falar sobre a LIC hoje. E a gente vai estar entrevistando hoje, o nosso convidado é o Fabrício Noronha Fernandes. Atualmente, ele é o secretário do Estado da Cultura e presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura. Olha que chique, gente. A gente está chique demais esse podcast. Então, Fabrício, parabéns aí pelo encargo. E há pouco a gente estava lembrando aqui com outro entrevistado que é raro um governo, mesmo quando ele se repete, manter-se os mesmos secretários, né? E você vem se mantendo aí no governo estadual com muita maestria aí, coordenando a Secretaria de Cultura. Então, primeiro também, parabéns. Obrigado. Fabrício também é graduado em artes plásticas, e aí eu, olhando o currículo, eu entendi tudo, né? Cultura e arte, pela Universidade Federal do Espírito Santo. Além de artista e produtor cultural, ele também desenvolveu ao longo dos 10 anos aí projetos e produtos em todo o território nacional na área de tecnologia, educação e cultura, também sempre dialogando com os agentes coletivos aí de arte, artistas, pesquisadores, produtores, institutos culturais e universidades, além de ser também idealizador e coordenador de diversos projetos culturais e trabalhando sempre de maneira recorrente em instituições brasileiras. Então, né, é da cultura mesmo, tá no sangue, né, Noronha? Eu chamo de Noronha, tá, gente? É porque a gente vai convivendo com a pessoa durante o período, a gente já começa a não chamar pelo primeiro nome. É isso aí. Primeiro agradecer, Carla, pelo convite de estar aqui, compartilhar um pouquinho desse trabalho, né, da Secretaria da Cultura, das leis de incentivo, né, como você comentou, tem a nossa aqui no Espírito Santo, mas tem em vários outros estados, né, que funcionam de maneira semelhante. Também a lei federal, né, a lei Rouanet, que é a lei de incentivo federal. Então a cultura ela está muito bem amparada em várias políticas públicas e essa foi criada recentemente. Então a gente está super animado com essa novidade que é a LIC. A gente vai botar o Fabrício em diversas, né, situações constrangedoras aqui, mas nada muito não, tá? Noronha, vamos lá. O que que a gente pode dizer sobre o incentivo à parte cultural do nosso país? Vamos começar assim falando do cenário nacional, já que você é um conhecedor da área. Porque a gente tem que quebrar alguns paradigmas, né? Então, vamos falar um pouquinho no podcast aqui da gente quebrar esses paradigmas hoje, que é essa resistência a ter incentivo cultural por questões políticas, que é uma coisa assim que veio da política, que não tem nada a ver, né? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que a gente tem que olhar para os números para começar, né? O setor da cultura, o setor da economia criativa, pelos dados mais recentes, que é do Observatório do Itaú Cultural, né, produzido pela Fundação Itaú, que é referência em educação e cultura, representa 3,11% do PIB brasileiro. Está ali quase batendo na construção civil e ultrapassando a indústria automobilística. Então, é, de fato, um campo importante de geração de emprego e renda, que tem uma dificuldade histórica, por diversos motivos, né, de talvez ter essa percepção do público, sabe? Porque, para começar, é muito difuso, né? São atividades muito Sim. distintas dentro de um campo só. Elas se interrelacionam, mas talvez para o olhar leigo isso fique um pouco difuso para você dizer, isso aqui faz parte, né, de um. E do ponto de vista político, né, de participação e de relação com o Congresso e tal, sempre teve uma grande fragilidade, falta de representatividade, o associativismo, por exemplo, não é uma coisa que o campo da cultura tem muito presente, ou seja, vários fatores históricos, apesar de toda essa importância econômica, não posiciona, digamos assim, a cultura dentro desse panteão Cenário. enfim, de advocacy, de posicionamento e tal. E isso é muito, muito importante e que a gente entenda também que para o mundo esse é um mercado
de futuro, assim, né? Com inteligência artificial, com todas essas transformações da Como é que é o nome que você fala? Criativo? Como é que é? economia Economia criativa. criativa. Porque a economia criativa, ela é. Eu ia até te perguntar isso na reunião que a gente teve, mas a economia criativa é ligado à cultura? É, a economia É o nome que se criativa dá tecnicamente? é ligado a todas as linguagens culturais diretas, então do cinema, da música, do teatro, Que, mas também atividades que têm a criatividade no cerne da sua produção, como por entendi. exemplo a arquitetura, a comunicação, Hum, todos os tipos de produtos e serviços que a criatividade é o centro daquela faz parte produção, dessa faz economia. parte dessa E a economia. cultura, claro, tá lá. Exatamente. Então tem um grande debate internacional sobre isso, até onde vai, né? Quais são essas fronteiras, digamos assim, da economia criativa. O Observatório do Itaú Cultural hoje é uma grande referência no Brasil para isso. Aqui o Instituto Jones Santos Neves, né, e a Secretaria do Estado produz também um boletim da economia criativa. Depois eu posso falar um A pouquinho gente desses dados. consegue medir aqui no estado? Consegue. A gente tem um boletim trimestral com o Instituto Jones dos Santos Neves e esses números têm melhorado muito por conta, a gente acredita, né, dessas políticas públicas. Agora, um ponto importante desse desmistificar, digamos assim, né, dessa importância, para além disso que eu comentei, de ser um campo econômico importante, a gente sabe que os governos, eles incentivam setores econômicos. É Sim. natural, existem, né, dezenas, centenas de tipos de incentivo das mais diversas áreas. Então, como que um setor que representa 3,11% do PIB, que tem um olhar para o futuro ligado, né, a tudo isso que eu estava comentando, não vai ter um incentivo? E quando a gente compara, a Lei Rouanet, por exemplo, ela representa menos de 1% de todos os incentivos do governo federal. Então há uma No dis... montante de 100% representa menos de 1%? Exatamente. Então, todo esse ataque, né, e acabou que a Rouanet ela entra num campo de ataque nos últimos Sim. anos, nesse debate político que a gente vive, mas quando a gente olha de fato, as coisas, né, têm os seus incentivos, às vezes a gente nem sabe, né, os produtos culturais geralmente vem lá logo da Rouanet, a gente identifica, isso aqui é apoiado pela Rouanet. Mas muitos desses incentivos a população, de modo geral, não consegue nem identificar mais, faz parte, né, do mecanismo das políticas públicas e dos governos, sejam eles, né, de qual instância, ter incentivos para as economias. Então, isso eu acho que já quebra um pouco, né, essa visão de que não se deve ter, de que o mercado pode. Se a pessoa acha isso, ela tem que então Entender acreditar nisso mais, para né? todos os outros. E aí, Sim. quando você vai ver, não é bem assim. É uma coisa que diz respeito a esse certo preconceito, né, ao trabalho do artista e tal. E no final das contas, e na pandemia a gente percebeu muito isso, a gente não vive sem a produção artística e a produção Verdade, a cultural. pandemia fez muita falta. Foram os Fez tanta livros, foram os falta. filmes, as séries que segurou a nossa barra até da saúde mental. Isso tudo é o quê? É cultura. São atores, são roteiristas, são câmeras, Verdade. são editoras, É porque enfim. a gente esquece rápido, né? Mas a gente parar pra pensar em 2020, trancafiados naquele isolamento dentro de casa, você só tinha uma coisa para fazer, né? Exatamente. Assistir e ouvir. Ver e ouvir. Então, ouvir música, ouvir. E aí você, de repente, a gente estava vendo artistas renomados com lives gratuitas na internet. Exatamente. Gratuitas e, inclusive, recolhendo dinheiro. Eu mesmo fiz também com artistas capixabas na da nossa live daqui da Taço. A gente tem uma live que a gente toma vinho, que é o Papo Tec Confraria. E eu chamei artistas que estavam um tempão sem trabalhar. Duets, Guto, Dona Uhum. Fran, né? E assim, dentro da minha casa, porque não podia sair, eles de Sim. máscara e tocando solo, né? E naquele momento eu conversando, até me lembro bem, conversando com você, falou, tocou num ponto importante, como que na pandemia a gente percebeu? Eu É. conversando com o Guto, ele falou, Carla, tá sendo muito difícil. Então a gente tá vendo colegas capixabas tocando em cima de prédio, né? De coisa para poder filmar, para poder jogar coisas na internet, e a gente pedindo dinheiro, né? Doação. Então veja Uhum. que ponto, né? Então não é uma Exatamente. coisa. Porque nós não estamos falando de um artista renomado, internacional, nacional. Porque os artistas locais passaram muita dificuldade, né, Fabrício? Eu Uhum. queria aproveitar e te perguntar: de onde veio a sua ideia, a ideia da secretaria,
de criar um incentivo, de criar LIC, né, Uhum. estadual. Vocês fizeram algum levantamento de dados? Vocês de onde surgiu isso, essa premissa de que a gente precisa ter o nosso incentivo, e de que forma isso nós vamos poder fazer? De onde surgiu isso por parte da secretaria? Qual foi a Então, fonte de inspiração para isso tudo? é, de uma maneira geral, assim, olhando para outros estados, né, que têm já as suas leis, né, que é em torno de 17 estados hoje que têm leis ativas e tudo, a importância e uma série de argumentos que, inclusive, desconectavam um pouco a nossa cena de uma cena nacional, porque a partir do momento que você cria esses incentivos, eles se conectam também a redes de investimento dessas. Tem várias empresas, né, tentando, explicando melhor, que elas fazem um investimento em cultura através de leis de incentivos desses lugares e criam circuitos nacionais para esses artistas. Outra questão muito importante era dessa aproximação de universos. A gente via historicamente, muito pelos números da Lei Rouanet, o setor empresarial falando que não tem produto, não tem projeto legal, não tem, né, coisa bacana para a gente apoiar, e os produtores falando, eu não consigo conversar com as empresas, eu tenho dificuldade de acessar, né, eu tenho às vezes um produto legal, mas existe uma certa desconfiança, ou seja, dois mundos que Não se conversavam. não se conversavam, porque, né, nenhum lado está totalmente certo ou errado, nem o outro, né, tem um equilíbrio aí entre essas leituras, digamos assim, da realidade. E ter uma lei de incentivo local, você expande muito a possibilidade de participação de empresas. Hoje, pelo ICMS, são, se eu não me engano, perto de 1.000 empresas que estão aptas a participar da nossa lei de incentivo. Sendo que na Lei Rouanet tem né, a questão Sim. do lucro Aí é menor presumido, ainda, restringe mais. pouquíssimas, né, empresas que podem participar. Então, a partir desse mecanismo e com articulação com o CRC, com a Findes, com a OAB, a gente foi entendendo que esses mundos poderiam conversar e que, a partir disso, tanto para o lado da produção cultural, ia fortalecer os projetos, os investimentos, essa amplitude, quanto para o mundo empresarial, ia também não só oportunizar aquelas empresas a participarem desses projetos, como abrir um olhar para um universo de possibilidades que tem a ver com ESG, que tem a ver com todo o posicionamento de marca contemporâneo, de rede social, né, de uma lógica de marketing que não se baseia mais simplesmente naquela coisa massiva dos comerciais e das propagandas que estão ligadas a comportamento, né, a Sim. nichos de mercado, e a cultura, no final das contas, ela trabalha com isso. Então, a partir do momento que você tem uma empresa que, vamos pegar um exemplo aqui, tem uma relação com as crianças ou os pais, e você está atrelado a um projeto cultural de música ou de Infantil. formação para criança infantil, é uma soma muito importante, que vai não só dizer sobre a participação e aquele apoio pontual, mas como a própria imagem, né, da empresa e tudo isso que esse marketing mais contemporâneo aposta. Então, isso é muito. É Naquele muito momento, vivo, para a né. gente era muito vivo e muito óbvio, e a gente vendo coisas se perdendo, né? Oportunidades se perdendo para todos os lados. Então, a proposta, né, da criação da lei de incentivo, nesse momento, ela surge assim, mas ela já era uma solicitação, um pedido histórico do setor. A gente tem atas lá do Conselho Estadual de Cultura de décadas atrás, de pessoas falando Que sobre precisava que disso. precisava dessa lei. Então, esse momento, né, com a percepção e a sensibilidade do governador Casagrande, dele ter colocado a cultura dentro ali, né, de um rol de prioridades desse governo, possibilitou, né, junto com a Secretaria da Fazenda, com os técnicos da Secretaria da Fazenda e os técnicos da Secretaria da Cultura, a gente desenhar. E aí, de maneira objetiva, a gente foi olhar para as outras leis que tinham no Brasil. Comparar, fazer uma A lei do Rio analogia. Grande do Sul era a que tinha sofrido uma mudança mais recente, se não me engano, de 2017, ou seja, ela estava mais moderna, assim, mais com a cara do que a gente queria. Então, Menos burocrática, né. muito da nossa lei bebe nessa fonte do Rio Grande do Sul, de São Paulo, Rio. A gente foi Vocês pegando foram permeando o por essas melhor. legislações todas É, para
construir aqui do estado. Exatamente. Quando vocês construíram, Noronha, assim, vocês pensaram por que que a gente pegou por escalonamento de recolhimento, né? Qual é a ideia da LIC, assim? Qual é a finalidade? Qual é a origem dela veio desse histórico e desse pedido, e aí, ó, claro, né, tem que ter a política de governo, né? Então a política se tornou uma política pública. E eu queria ressaltar que é uma secretaria que não ninguém falava, né? E de repente, quando você junta os nichos, né, do mercado, é uma secretaria que começou a ter relevância. Por quê? Porque ela começou a dizer para as pessoas: olha, incentivar na cultura é bom porque você gera emprego, você gera renda, você trabalha com as políticas de ESG, que hoje mundialmente não tem como a gente negar que envolve, né? Que a gente Uhum. estava comentando, eu acho que tem tudo a ver, né? Que igual você mencionou, projeto de criança, então você tirar a criança da rua com projetos de teatro, de música, né? E, poxa, então isso você faz com que as pessoas enxerguem a cultura de uma forma diferente. A gente tem um pouco de confusão quando a gente não entende tecnicamente, e eu gostei muito da sua fala também, recente na reunião, que você falou, a gente não pode confundir cultura com turismo, né, cultura com esporte, e é comum a gente confundir, né, Uhum. então você vê, né, o Convento da Penha não tem um negócio lá, isso não é cultura, né, isso é turismo, a prainha de Vila Velha ter sido toda reformada e tal, não, isso não é cultura, agora a cultura é eu levar para lá grupos de dança, projetos culturais para fazer apresentações naquele, e aí é cultura. Então a gente até tecnicamente a gente começou a entender um pouco essa segregação, né, de Uhum. importância. Então acho que isso foi muito legal com a LIC, porque a gente reuniu os empresários, uma federação da indústria, ordem dos advogados, contadores, falou assim: ó, vamos explicar agora como é que esse cara faz isso. E aí vocês começaram a pensar em como ela é efetivamente a ser executada. E aí vocês dividiram por graus de faturamento, não é isso? De recolhimento. Explica um pouquinho para a gente, Noronha, como é que foi isso, né? E aí, por isso, o apoio da Fazenda, nesse sentido. É, é, a lei, né, ela estabelece a partir de uma habilitação do projeto na Secretaria da Cultura, que vai olhar a relevância, o interesse público daquele projeto, a conformidade do orçamento, né, sob uma ótica da política de cultura. A partir do momento que esse projeto é habilitado, ele pode captar um recurso com as empresas que recolheram ICMS. Perfeito. Então, primeiro habilita-se o projeto. Exatamente, na Secretaria da Cultura. E é uma habilitação que ela é construtiva, assim, a partir de diligências. Então, veio aqui uma questão esquisita, distorcida, mal explicada. Aí a comissão, que é formada também por membros da Ah, tem uma sociedade comissão, civil, entendi. vai falar: olha, essa parte aqui eu não entendi muito bem, o que vocês quiseram dizer aqui com esse objetivo, essa ação aqui na praça, como é que é? Pode explicar melhor? Ou, essa soma aqui no Porque pode ser uma coisa orçamento. pessoal, né? De repente é uma coisa pessoal. É uma coisa que não, né, imagina um projeto muito complexo, às vezes tem uma parte ali que você não explicou bem, que a Aí comissão não você ficou chama a clara, aí pessoa, é, né, você diligencia pelo sistema, a pessoa recebe essa diligência e ela responde, ela melhora o projeto dela, e ela entra entendi. numa Vocês têm, próxima tem, tem esse reunião. trabalho. Tem um jogo de ida e vinda ali de Entendi. construção. Algumas vezes isso não acontece, o projeto está 100% habilitado. A partir do momento que ele é habilitado, ele precisa que uma empresa apoie aquele projeto, né, através de um termo que aí entra a fase da Secretaria da Fazenda. E isso é medido a partir do recolhimento do ano anterior, que facilita também. Porque você não depende de coisa do exercício. Isso também é uma coisa que em alguns lugares não é assim. Então você consegue organizar melhor, né, essa previsibilidade do investimento. Tem uma questão da possibilidade no próximo recolhimento ali do próximo mês você já bater aquele valor que você deu o projeto. Então, em termos de fluxo de caixa, em rapidez, ela é feita num desenho também que não pesa para a empresa, como algumas outras leis. Você demora para recuperar aquilo ali. Essa captação da empresa o produtor que vai atrás? O produtor que vai atrás, aí a empresa assina esse Chancela, né? termo, chancela, isso é validado na fazenda, que olha, essa empresa falou
vai apoiar É, porque 300 aí, mil nesse entendi, aí a projeto. Fazenda tem que verificar se a empresa está naquela condição de apoiar É, o 300 mil, por e para exemplo. estimular que empresas menores, que empresas regionais participem, a gente criou essa escala, né, que você perguntou, no sentido de quanto menos ela recolher, mais porcentagem, porque não é todo o imposto que ela pode utilizar no projeto. Perfeito. Né? Então, tem uma escala que vai de 5% a 20%. Quanto menor for o recolhimento, mais ele pode, daquele recolhimento, apoiar. Porque o Então, impacto é menor também para efeito de Estado, né? exatamente. Então, a primeira faixa, se eu não me engano, é de 1 milhão, então 20% dá 200 mil. Na última faixa, acima de 15 milhões de recolhimento, se eu não me engano, é 5%, que é um recurso grande, né, para as maiores Isso empresas. anual? É 1 milhão anual? É o valor Anual de anual de recolhimento. recolhimento, uma porcentagem que vai de 5 a 20. Então, tem uma faixa de 5, uma faixa de 10, uma faixa de 15% e outra de 20%. E assim a gente organiza. Hoje, a maioria das empresas nesses 3 primeiros anos são desse grupo das maiores, que são empresas que refletem também o fato de serem empresas que têm um departamento que olha para isso mais estruturado, né? Que são empresas que De grande porte. entenderam, né, a importância disso, ou já fazem isso nacionalmente ou em outros territórios. E começam a fazer aqui, E né? começam a fazer aqui. E a gente estimula e conversa com os prefeitos, e conversa com as empresas, e conversa com o CRC, com a Findes, para que novos atores participem. Então, recentemente, nós realizamos lá na Casa do Governador, no Parque Cultural, um prêmio, que é o Prêmio LIC, para que o governador entregou um reconhecimento aos maiores apoiadores. Essa é uma estratégia, tanto para reconhecer de fato esses, Sim. como também para que Atrair outros. atrair outros. Olha, poxa, a Águia Branca, a EDP, Porque as empresas o elas são Extrabom. escolhidas, vamos dizer assim, né? Porque o cara vai atrás da empresa e ele convence a empresa a apoiar. Aí a empresa vai até a secretaria e fala: eu quero apoiar. Disponibiliza. Aí a Fazenda vai analisar se essa empresa tem condições e em que faixa ela se enquadra, porque ela tem que ser Isso. uma empresa regular, toda certinha, claro, né? Você não vai pegar um apoio de uma empresa que ela está irregular com o Estado, É. que provavelmente não vai ser aprovado. Então, Aí vamos supor que foram 300 mil para aquele projeto, passou na Fazenda, ok, essa empresa recolheu dentro dessa faixa, ela pode aportar. E aí é criada uma conta exclusiva daquele projeto no Banestes, aí tem uma parceria com o banco também. cada projeto tem uma Cada continha. projeto tem uma Que conta. trabalho, gente. Esse recurso é transferido. trabalho. Hoje é tudo automatizado. Não, não é 100% não. Aí a empresa deposita nessa conta esses 300 mil e ela recebe um certificado disso, que na hora que ela for recolher no próximo mês, por isso também essa dinâmica, Certo. ela já apresenta e não paga aqueles 300 mil. É dessa maneira. E do ponto de vista do produtor... Porque ela já aportou o valor. ela vai pra ter que essa pagar conta. 500 mil naquele mês. Ela colocou 300, ela paga 200 e mostra o E vocês comprovante de prestam a 300. conta para essa empresa depois ou não? Ela aportou e o dinheiro é gasto ali para o projeto, fica disponível para gastar no projeto. É isso. Entendi. Aí termina o papel da empresa. Isso é, inclusive, um ponto importante das dúvidas Ou seja, das para a empresas. empresa é tranquilo. Ela não tem porque ficam trabalho na de dúvida. controlar. Mas e depois, se der um problema, e se, né, se a apresentação não der certo, acontecer um acidente, ou se não tem nenhum tipo de responsabilidade da empresa, né, do ponto de Entendi. vista da relação Ou com o seja, Estado a empresa depois. ela não se torna responsável para que o projeto seja efetuado efetivamente. Ele é execuível porque ele passou pela cultura, mas caso ele não tenha o retorno a empresa não precisa se preocupar se aquele projeto vai acontecer, não. Isso é uma função da cultura. Exatamente. Então, Entendi. não deu certo, aquele projeto se inviabilizou. Se devolve o recurso, enfim, tem um Perfeito. processo que a empresa não, a partir daquele momento, ela não se envolve. Ou seja, não é burocrático para a empresa. Não é. É super tranquilo, né? E aí, a partir desse momento, do ponto de vista do produtor, que aí também dá uma outra segurança do investimento de recurso público, que é uma questão modernizada, digamos assim, da nossa lei, é que toda a prestação de contas, toda a movimentação financeira dessa conta, ela é feita a partir de recursos digitais, de transferências digitais. Não existe saque desse recurso. Interessante. Aí tudo isso... Dá mais transparência, né? Aí tudo que ele disse ali
projeto disse que é tanto para tanto, tanto para tanto, tanto para tanto, ele tem uma possibilidade de movimentar, Sim, pode não ter diferença de preço pode de um período para o outro. pode alterar, se eu não me engano, esses números exatos me fogem um pouco, mas se eu não me engano é 20%. Então assim, o palco que eu disse que custava 3, custou 2.700. Esses Ou 300, 3.100. eu vou passar aqui pro lanche das crianças lá da oficina. Enfim, você movimenta, depois você consolida, apresenta para a secretaria e isso tem que bater exatamente Com aquilo que você estimou gastar. com o que você estimou com o extrato efetivo Então, na da conta. realidade, quando o cara habilita o projeto, ele tem que fazer um detalhamento de custo daquele projeto. Exato. E Então, ele tem que fazer um depois isso. orçamento. Só que quando você. Isso é normal em qualquer Sim, planejamento, sim. quando você vai para a realidade é um pouco diferente. É esse Ok. exemplo. Isso aqui que era. O cara tinha orçado tanto, o fornecedor, agora ficou mais caro, ficou mais barato, tem um Dependendo desconto. do time que isso é Demorou. projeto, sim, claro, vai ter Aí diferença. muda, aí ele consolida, apresenta para a secretaria e apresenta o extrato dessa conta exclusiva. E vocês aprovam? E aí isso né, tem a dinâmica de aprovação. A gente já está com vários projetos que finalizaram desse primeiro, segundo ciclo, que finalizaram a fase de prestação O de contas. pagamento, e eu queria deixar uma coisa clara, pessoal, que é um recurso público, ok? Porque a gente, não é recurso privado, isso é um recurso público, porque é Exatamente. tributo, e o tributo é uma obrigação principal compulsória, que vem para dentro dos cofres do governo. Então, o governo está pegando o recurso público que é dele, que é o imposto, ICMS, e através de um incentivo destinando para projeto. Então, não é um recurso privado, há um equívoco dessa fala. Porque a gente ouve a pessoa falar, isso é um recurso privado. Não, não é privado, é recurso público. Então, esse detalhamento é que eu achei que a pessoa não apresentava um orçamento. Na verdade, ela apresenta um orçamento, Detalhadíssimo. detalhe, e é isso que vocês aprovam também, É. né? Então, isso Ah, também é analisado. Não só aquele exemplo que eu entendi. dei do objetivo do projeto e tal, é também analisado o orçamento. E Tem quem paga algumas são vocês regras. ou ou é É a o produção? produtor. Ele vai pagando e E, vai prestando conta. e tem também algumas regras disso. Por exemplo, existe uma porcentagem determinada que a própria empresa pode receber para ela mesma. Né? Hum, Então tem uma lógica distributiva. Tem outra coisa que todos esses arranjos de custo eles são agrupados em tipos de padronizados de tipo. Então, é estrutura, pessoal, direitos sim, por tipo de gasto autorais. você já tem as rúbricas corretas. E aí você, depois, o que, que a gente tem? Essa parte eu entendo que é contabilidade. A gente tem um dashboard em tempo real, porque a gente pega os projetos habilitados e a gente consegue saber o quanto que esses tantos milhões da LIC nesses 3 anos foi para estrutura, foi para cachê de Ai, que artista. legal. Você consegue, de acordo por rúbrica financeira, você Então, consegue saber para onde vão a maioria dos gastos. então, por exemplo, Isso dá para cachê você. representa menos de 10%, que é também um outro mito que se tem em relação aos projetos culturais. Sério? Eu Nossa, esse achei que era o dinheiro maior. vai. E aí a gente está falando de hotel, a gente sabe quanto que foi gasto em hotel, em passagens terrestres, Alimentação. alimentação, A tudo. estrutura deve ser o maior, né? Não é? Porque você Estrutura é pensar em um importante. iluminação. Serviços, de modo geral, assim, de contratação de equipe é um que, se eu não me engano, está em primeiro ali. Mas é muito distribuído. Isso é uma outra coisa que a gente já sabia quando a gente provocou a fazenda, né, na construção, que quando a gente abre uma planilha de um projeto cultural, ela é muito Isso, local. isso é legal, né? A Porque ge- você é, fomenta. é tudo, tirando assim passagem aérea, uma coisa ou outra que são empresas de De fora do fora. estado ou multinacionais, assim, a grande maioria são empresas daqui. Então isso tem uma capacidade de agregar no PIB, né, de De muito aumentar a arrecadação, inclusive. muito diferenciado de outros setores, porque se você imagina qualquer outro setor, né, desses aí até que eu citei, né, da construção civil ou da Concessionária. automotivo e tal, você tem muito, né, o chip do não sei da onde, o produto que vende, E essa a esse gente dinheiro pega aqui, escapa. né? É. Na cultura é quase a totalidade. Porque custa muito caro trazer de fora. E a É, gente e tem tudo aqui no tem tudo estado. aqui. Então, uma coisa ou outra, muito específico, é um Escapa. equipamento muito escapa desse. Então, isso consegue chegar nos estudos que apontam, sobretudo estudos robustos da FGV, né, o quanto que isso retorna para a economia. Então, estima-se que a lei federal, por exemplo, a cada R$ 1, 1,59 volta para a economia.
né? Então a gente tem alguns estudos e agora a gente está iniciando também um trabalho junto ao Instituto Jones de Santos Neves em Aqui, para relação à poder. lei de incentivo. Nós fizemos um estudo com eles sobre o Fundo Estadual de Porque é Cultura mensurável, né, Nona? A gente consegue mensurar, né? A gente e consegue outra. quantificar. A FGV, quando fez o de São Paulo, do PROAC CMS de São Paulo, teve que ir para abrir esse estudo, fazer por amostragem para chegar naquela matriz da divisão onde tá Você gastando. já A colocou as gente, contas. inspirado no resultado desse estudo da FGV, que é assim que eles apresentam, eles falam, ó, Estimado, audiovisual, quanto que vai estimado. para o transporte, estimado a partir de um levantamento estatístico, aqui a gente tem isso exato, né? Porque todas essas planilhas estão sendo, né, esses dados estão sendo extraídos e estão dando esse dashboard para a gente. Então, a gente está muito animado com essa parceria para o Instituto Jones para chegar nesse valor. Quanto que é cada R$ 1 dali, quanto que gerou na economia. E esse valor de 1,59 é o valor da média. Quando a gente vai para um evento que tem um recorte territorial muito bem definido, como o Festival de Jazz de Santa Teresa, por exemplo, o Santa Jazz, ou seja, todo aquele investimento, aquilo que vai amplificando, porque quando você vai numa peça de teatro, você, né, pega o transporte, Ator, o iluminação. marceneiro, o iluminador, Sim. a alimentação, é uma cadeia toda em volta. Quando isso vai para uma cidade como Santa Teresa, ou seja, né, que você tem um território muito bem definido, esse retorno, em alguns casos, chega a 5, 6 vezes R$ 1 que você A gente não investiu. consegue hotel, gente, nessa época em Santa Teresa. Um Exatamente. mês antes já tá tudo reservado. Que é Então, em junho, né? É é, perto do Dia dos Namorados, né? Uma coisa assim, é em junho, né? é, Normalmente é em é junho. isso aí. E isso para todos. Esse é só um exemplo. O Festival de São Pedro de Itabapona, lá da sanfona e da viola, é a mesma coisa, né? Quando você vai para o território, ou seja, todo o consumo, né, É é concentrado ali. concentrado, isso tem uma capacidade multiplicadora, porque nada escapa, digamos assim, aquilo há uma grande energia local ali, que aí esse valor multiplica. Na média fica esse 1,59. E, Então é Noronha, muito bacana mesmo. qual é o resultado que você enxerga desses. Vocês estão no segundo ano, né? Porque a gente lançou Terceiro em. ciclo, Agora, esse ano, 2024, é o terceiro ciclo. Porque foi 22 foi o primeiro, 23 o segundo, e a gente está aqui agora, vamos entrar aí no meio do terceiro ciclo. Qual é o resultado prático que você viu dos dois primeiros, né? De quantidade, não sei se você tem número de cabeça, mas assim, quantidade de projetos que a cultura conseguiu movimentar, que a secretaria conseguiu movimentar com a LIC, é, antes ou depois da LIC. Queria assim, antes e depois da LIC. Isso sim. aumentou quantos por cento, né? Vocês conseguem mensurar isso hoje? O boletim do Instituto Jones, que eles publicam trimestralmente, em parceria com a Secult, dá algumas pistas importantes para isso e alguns outros dados também. Mas focando nesse do Jones, é, a característica desses projetos da LIC tem muito essa característica de profissionalização, de impacto que a gente estava comentando. Quando a gente olha a relação, por exemplo, da porcentagem de ocupação do setor criativo no Espírito Santo, a gente vê uma curva muito grande no período que a LIC começou a Funcionar. funcionar. Então você tem ali, historicamente, 7%, 6,8% da força de trabalho do Espírito Santo dentro do setor criativo, e Ok. agora a gente atingiu 11,7% no final de 2023. O que colocou o Bom. Espírito Santo, que estava na 10ª posição das unidades federativas, em De terceiro 17, lugar. né? Não, de todos os estados em relação à porcentagem de ocupação, a gente estava em 10º. A gente foi para terceiro, só perdendo para São Paulo e Rio, que são grandes Não tem como potências de comparar, né? eventos, né, De teatro, de de tudo. tudo, de estrutura, né, de grandes eventos, de grandes espetáculos. Então a gente está acima da média nacional e em terceiro lugar a partir desses dados do Instituto Jones. E quando você vai acompanhando, tem uma curva crescente que acompanha a lei de incentivo. E quando a gente conversa, né, com a turma que produz, as empresas e tal, a gente percebe que há um mercado que está aquecido. E como qualquer setor, né, é um setor que quando você tem uma estabilidade, quando você tem um investimento, esse setor ele vai investindo também nele Sim, mesmo. aí você Então, começa a captar investimentos. Porque isso que eu te falei, ele é desconhecido, né? é, Essa economia criativa, como você mencionou, e é um nome técnico, eu nem sabia que era esse nome, ela vai criando
know-how, porque a experiência do incentivo, eu vou vendo aqui o projeto acontecer, vejo o benefício desse projeto e de repente eu começo a investir fora Secult, né? E Exatamente. já começo a investir do meu próprio bolso, né? Porque eu acho que vale a pena, porque é uma coisa que vai melhorar a condição ali do município onde eu tenho a minha empresa, Exatamente. Do né? meu entorno ali, da minha. Isso. E de repente podem incentivar pessoas até físicas mesmo, né? Quererem É, poder incentivar determinados projetos que a LIC ela é um apoio, né? Mas ela pode não ser suficiente para custear o projeto por inteiro. E aí, de repente, porque tem limites, né? isso. Imagino eu que tenha limites. Estou imaginando, não sei se é verdadeiro. Sim, Eu tem não posso projetos que entrar. têm outras fontes de Isso, eu não captação. vou entrar com um projeto ali de 2 milhões, por Ela exemplo. tem um teto de 500 mil, que corresponde a 5% do orçamento de 10 milhões, que foi o orçamento inicial dela. Esse é o teto para um Por projeto, para projeto, um por projeto. projeto. Então eu não vou pegar um projeto de 2 milhões e vou mandar para a LIC. Então, aí as pessoas começam a criar alternativas de captação de recursos, porque você vai ter o apoio da LIC e apoio de outros setores. Então, você começa também Exatamente. daqui a pouco a ter projetos maiores, né, a estruturar mais o setor. E pelo que eu percebi, o Espírito Santo tem tido muitos eventos. O aspecto cultural do Espírito Santo tem crescido. Eu vou dizer isso pelo próprio CRC, de coisas que a gente quer contratar e que a gente não consegue data. Então, por exemplo, a gente lá fez um evento recente, é, o ministro do TCU esteve aqui, foi até na casa do governador, num café da manhã, e aí, quando ele teve, a gente, poxa, eu não consegui a gente para montar stand. Uhum. Porque tá um monte de evento na época, numa época que não é comum, abril. Não tem feira É. de granito, não tem. Eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Todas as empresas, eu conheço muita gente, já tive empresa de evento, então já fiz show, conheço. Não tinha ninguém. Não tinha pessoa para fazer iluminação, não tinha ninguém para Às, fazer, tava com às muita vezes coisa em um torno. amigo fala assim: ah, pô, esse final de semana tem tal espetáculo lá no Teatro da UFES, mas também tem um festival, tô dividido. Qual que eu vou? Aí eu brinco assim, é resultado aí da lei de incentivo à Mas é cultura. verdade, você falou, é verdade. Tem A gente não muita tinha coisa isso. acontecendo. Antes era uma coisa por final de semana, agora você tem duas, três. Não é tudo, obviamente. Ó, o Leak salvou o Não, mas eu planeta, mas acho assim, é uma que. coisa que vai aquecendo, que tem a ver Mas com ela essa. incentivou. Que é um outro ponto e um outro dado importante sobre esse momento da Leak, que é tanto casos reais de empresas que começam a contratar aquele produtor cultural como fornecedor direto para assuntos internos da empresa, Empresariais. empresariais ou relação com funcionários, coisas que não sejam, né, do ponto de vista da política pública, quanto a utilização da lei federal. Ou seja, você faz um projeto de 500 mil, de até 500 mil, né, apoiado pela empresa X aqui no Espírito Santo. Aí aquele projeto dá certo, pô, podia ter em 3 municípios ao invés de um. Mas em 3 municípios o projeto que era 400, ele vai custar 1 milhão e pouco. Mas tem a lei federal que o teto é maior. Vocês topam apoiar? Topa. Aí esse projeto vira um projeto de 1 milhão e pouco que aquela mesma empresa apoia E pelo esse milhão e imposto pouco federal. vira 4 milhões facilmente, né? Em termos de economia. Sim, e esse recurso fica aqui. Em termos reais, o Espírito Santo, historicamente, não chegava a 10 milhões de recursos da Rouanet. É um clássico, assim. Eu não consigo trocar, as empresas não apoiam. No ano passado, a gente chegou a 45 milhões, são 500% de crescimento Só da Rouanet? só da Rouanet, Espírito Santo, você tá de falando? Espírito Santo. Então a gente está falando de um histórico. Isso tem nos dados lá o IBGE recentemente soltou uma pesquisa disso. O Espírito Santo captava 6, 7, teve um ano, acho que 2017, que chegou a quase 10. Aí vai, 19. Agora eu não lembro exatamente. Eu sei que de 20 para 21 isso vira 22 milhões, 23. Depois Em vira, agora tá em 20, 2020, 45? em 2022 vira 43, é isso. 2019, 2020, em torno de 20, depois isso dobra e mantém o dobro, 45 milhões e 23. Isso é muito. E aí, novamente, a curva da LIC ali. Está numa crescente desde E 2019 esses quarenta e e, cinco de milhões repente, viram faz muitos assim. milhões depois, né? Porque eles vão, do mínimo, dobrar.
Porque Exatamente. você vai contratar, subcontratar serviços e aquisições de mercadorias que vão tanto aumentar a arrecadação a nível federal quanto aumentar a nível estadual. É um recurso que fica, que vem para o Espírito Santo, que volta, que vem, enfim, esse fluxo aí do imposto federal, né? Que ele acaba É, porque influenciando, os estados recebem um contratando. percentual, assim como os municípios recebem É, um percentual, né, então do é imposto estadual. um dinheiro extra aí e que nos coloca entre os estados que teve um crescimento maior. Né? O Ministério da Cultura recentemente esteve aqui, teve um evento bacana que a gente organizou em parceria, e o secretário Enilton, né, o secretário lá do Ministério, ele falou isso, que o Espírito Santo está entre os estados que mais cresceu a sua participação na Rouanet. E o que a gente precisa agora é crescer um pouquinho mais e manter, né, consolidar, digamos assim, essa relação que falei anteriormente, que estava um pouco distante, que Distante. está cada vez mais próximo, né? Mas é isso, Noronha, é aquela questão da gente, desse descrédito, né? Então, essa falta de credibilidade que se tinha antes, ela vai se quebrando no momento em que você vai vendo o retorno na prática. Então, de repente, acho que é isso. As pessoas viram que elas têm retorno na prática. E essa onda que você falou de as empresas grandes também, porque hoje, se a gente fosse quantificar, a gente tem quantas empresas no estado que estão apoiando ali? Em torno de 60 empresas. Então, é mínimo, concorda? Num estado que a gente Tem abre 30 mil. mil empresas por É, ano. É mínimo. é. Então, eu sei os dados por causa do Fórum Rede Sim lá, que eu participo, coordeno e recebo os dados da junta. Então, a gente abre 30 mil empresas por ano. Ah, mas a gente baixa não sei quando. A gente abre 80 mil. Desses 80 mil, a gente fica em 30, que são 30 novos negócios, né? Então, assim, 30 mil novos negócios a cada ano é muita coisa. Então, pensa enquanto isso pode ser gerado, que está vindo também da cultura, empresa. Porque esse mercado também, ele era um mercado muito informal, Uhum. né? E eu acho que é ali que ela traz essa seriedade para o mercado. Porque você tem que se formalizar, porque eu não posso pagar um cara que não tem nota. Eu não posso pagar um Exatamente. cara que não tem uma empresa. Então, eu começo a criar também, e isso é um ponto que eu acho muito positivo da lei. Eu preciso, para incentivar o seu projeto, não só aprová-lo, habitá-lo, mas também dizer o seguinte: olha, além de habitar o projeto, de habilitar, perdão, além de habilitar o projeto, eu preciso que a prestação de contas seja com documentos idôneos, sejam com empresas Exatamente. que têm toda a sua regularidade. Então você começa a criar uma cadeia de regularidade que não se tinha antes. Que o cara fala assim: não, não emito nota. Então você não consegue, pela lei que você não É, vai ter, meu filho, para você prestar esse serviço de dinheiro vindo de incentivo fiscal, você tem que estar todo regular. Então, parece que não, mas além de tudo, o aumento da formalidade, ele foi muito importante. Ali que uhum. foi muito importante. Então, ela não só melhorou, e eu acho que isso é que as pessoas às vezes elas não falam, né? E de repente isso se perde meio assim a palestra, a evento. Aumentou-se a formalidade, aumentou-se a seriedade, Uhum. aumentou-se a transparência. A partir do momento que a empresa se regulariza, ela cresce. Porque as pessoas não querem se regularizar porque não querem pagar o imposto. Né? Então, Sim. mas eu não consigo obter prestação de serviço se eu estou com dinheiro público. O dinheiro público não pode É. pagar coisas que não têm formalidade. Então, acho que isso é É, importante. e o boletim do Instituto Jones mostra isso também. Inclusive, o Espírito Santo ultrapassou a média nacional dentro desse quesito também de formalização. Então, isso está refletido também nos números, porque ano a ano é isso, né? Num ano tentou, não tinha nota, também a pessoa vai se movimentar para que daqui na próxima Vai abrir o oportunidade ela MEI não fez, vai dela, abrir vai um abrir. MEI, vai. E isso tem acontecido. E também a migração do MEI também para o Simples, né? Que é o próximo estágio ali. Isso aí também tem acontecido muito, porque o MEI pode participar da LIC dentro de um limite, né, estabelecido Sim. que é de 2 vezes o limite anual do MEI. E aí ele ultrapassa o E faturamento, aí ele viu, vira pô, simples deu nacional. certo. Fiz meu projeto, prestei contas ali, deu, pô, ano que vem eu vou querer fazer um projeto com um pouco mais de orçamento, ou Ok. fazer 2 projetos, e aí você passa ali Pula de de fase. degrau. Pula E de aí, degrau. e aí é o outro efeito também, que é você sai de uma lógica, né, que é muito também característica do setor cultural, historicamente, que é uma lógica da precarização desse trabalho, desses serviços. Então, não é mais uma Sim. pessoa com um laptop Sim. indo ali pedindo, pelo amor de Deus, me apoie no projeto. Sim. Não, pô, hoje a gente tem produtores aqui que, né, que ocupam andares, que empregam dezenas de pessoas, que têm
3, 4, 5 projetos, porque a partir do momento, pô, resolvi minha vida aqui com esse projeto principal, digamos assim, ele está captado, pô, eu vou investir o meu tempo e minha força de trabalho num novo projeto, né? Então a gente tem vários exemplos de Como tem o é, limitador de aplicação, a própria empresa pode fazer por outros meios, né? Ela é, mesma pode pagar o até projeto. até privado, eu Sim, vou ter uma iniciativa aqui de fazer uma coisa na bilheteria, porque eu ganhei uma segurança, tem uma equipe, né, que já está ali comigo, me dando um suporte, não sou só mais eu e um computador lá. você Então isso consegue. está virando essa chave também, E sabe? a Secult tem o dado dos projetos mais na cultura. Quais são os tipos de estilos de projetos, assim, por categoria? Tipo festival, teatro, show? Qual que hoje é o primeiro, assim, do ranking com o recurso? A gente tem, é um dos pontos que a gente quer aperfeiçoar também agora nesse novo ciclo, dentro de alguns ajustes que a lei vai passar para a gente ter isso de maneira mais detalhada, mas que a maior porcentagem são esses eventos, essas atividades das linguagens artísticas, né, que envolve o teatro, a música, né, muitas vezes mais de uma, né, de forma integrada, mais de uma dessa, Sim. mas esse dado está um pouco dentro desse grande bolo aí. A gente tem uma área que precisa ser fortalecida dentro da lei, que tem pouca participação, que é a do patrimônio cultural. Então, é possível pela lei de incentivo, eu acho bacana também destacar isso aqui, reformar prédios, construir espaços culturais. Restaurar, né? Fazer Inclusive, o teto é restauração. maior, é o dobro do teto para os outros projetos. Tipo, eu Então, vou lá no centro de Vitória, eu vou trabalhar uma restauração da fachada de um prédio, e eu entro com esse projeto ali. Então também tem isso? também tem isso. É pouco acessado. A gente conversa, né, Entendi. com o CAL, com o IAB, com as Hum, universidades, né, de isso é arquitetura, interessante, para né? também estimular, né, o olhar, da mesma maneira que a gente conversa com o CRC, para esse olhar do contador, para as oportunidades também Sim. que tem aí, a gente conversa com esses outros setores para mostrar, gente, ó, tem uma lei de incentivo aqui que Quer possibilita. dizer, em vez do Estado fazer diretamente, ele também pode, através da lei, empresas É, destinarem parte dos seus recursos para poder fazer isso. exatamente. Hoje, o Teatro Carlos Gomes, por exemplo, está sendo reformado Sim. com a Lei de Incentivo Federal, que tem uma capacidade orçamentária muito Maior. maior que a nossa, 3 bilhões de reais, e o projeto de 20 milhões está sendo financiado. Mas por que não um espaço, né, menor, e não Sim. só bens tombados, e não só restauro, estou falando de, né, de Tipo uma qualquer tipo fachada, de um tipo espaço cultural, um teatro, um cinema, uma reforma ou uma um construção de espaço de alguma coisa, exposição, né? uma Alguma coisa nesse galeria de sentido. arte, uma escola de alguma atividade pode ser financiada. E a gente tem alguns, né, poucos exemplos ali que estão acontecendo, e também a parte de projeto arquitetônico, que muitas vezes é um gargalo também das prefeituras ou das entidades do terceiro setor, que é, pô, tem um espaço, eu quero reformar, mas eu não tenho um projeto, isso é caro e tal. Você pode entrar para criar um projeto arquitetônico, é um projeto mais barato, que depois vai vir a obra, por exemplo. Ou contratar os dois, né? O projeto com a obra, fazer a aprovação dentro da LIC. Nossa, viu Isso. quanta informação, né, gente? É muita informação. É porque a gente pensa que é só falar da LIC, não, mas a gente tem falando de uma cultura de uma forma geral. Noronha, muito bom, muito obrigada por você estar aqui com a gente, no nosso Tamo junto. podcast. Queria mandar um recado para. Ele vai me dar o recado dele para finalizar, mas eu queria mandar um recado. Então, veja algumas coisas importantes que ele comentou. Regularização das empresas, que acho que os incentivos fiscais aqui do nosso estado ali, que ela veio muito a favorecer. A gente aumentou o volume de empresas que se regularizaram para poder adquirir o recurso. Formalização dos projetos, que não se tinha muitas vezes uma formalização devida ou adequada. A melhoria das produções, porque, é claro, se você está aprovando um projeto, são detalhes que, na fala dele, indiretamente, a gente pode perceber que acontece. Então, eu profissionalizo o setor. Né? Então, eu trago para esse setor uma profissionalização da prestação de serviço, uma exigência de qualidade maior, porque agora o meu público se estendeu. E aí, um ponto importante, mais um ponto importante que eu gostaria de ressaltar, que para nós, contadores, isso é muito importante, porque a gente abriu um leque de trabalho para nós muito grande. Eu sempre falo isso, todas as vezes que eu sou convidada para falar, ou pelo governo, ou por parte lá do CRC, eu sempre falo: abram seus olhos quem é dessa área.
né? Porque tem uma gama muito grande de oportunidades, não só de ajustar para quem quer ganhar o projeto e o recurso, mas também para aqueles que prestam serviço, porque, como ele bem ressaltou, é um dinheiro público, e dinheiro público não pode financiar projetos que não sejam regulares, né? Que não sejam confiáveis, não tenham transparência. Então, esses recados eu queria dar para dizer para você que tem intenção de obter o recurso, que ele já deu várias dicas aqui, e você que vai ajudar essa pessoa a obter, né? Seja produtor, contador, né, o advogado, qualquer uma das áreas que vai contribuir para a regulação, né, para a regularização e regulação dessas empresas, você tem um leque muito bom aí, né, Noronha? Sim, tanto de oportunidades diretas, né, com a lei que estabelece a possibilidade de 5% para quem fez o projeto, de 10% para quem captou o projeto. Também o mercado que está se consolidando, que está se formalizando, também vai precisar do suporte, né, de contabilidade, do suporte administrativo financeiro, para que essas estruturas fiquem de pé, que tenham robustez e sustentabilidade. Perfeito, Noronha, obrigada mais uma vez. Gente, então a gente esteve aqui no nosso podcast Taço Conta com o secretário Fabrício Noronha Fernandes, falando um pouco sobre o nosso incentivo aqui do Estado do Espírito Santo e como ele pode ser utilizado dentro aí da cultura aqui no nosso estado. A gente volta na próxima semana com mais podcast Taço Conta. Não deixem de curtir nossas redes sociais e, claro, assistir a gente às 23 horas de horário de Brasília, todas as terças-feiras na SDP TV, a TV streaming da sua casa, tá bom?